Bom, então vem a nossa segunda questão, né? Então, como nos colocar para uma prática que nos leve ao sutil? Qual é a atitude que a gente deveria ter? E a primeira atitude que a gente deveria ter é o cultivo de um interesse. Eu gosto de dar um exemplo de qual é esse tipo de interesse, né? Para ficar mais claro. Então, esse tipo de interesse que a gente deveria colocar na nossa prática, na nossa observação, para poder perceber as sutilezas, é um interesse como de quem assiste a sua série favorita do Netflix, tá? Não é o tipo de interesse de quem assiste aquela aula chata depois do almoço, que você precisa ficar se mantendo, né, acordado, fazer um esforço. A gente não quer desenvolver dentro das nossas práticas um tipo de atenção, né, sustentada por um esforço. A gente quer desenvolver um tipo de atenção sustentada por um interesse. Quanto maior o interesse, maior vai ser a nossa capacidade de observação e maior vai ser a capacidade de perceber o pequeno, né? O sutil, o não óbvio. Uma segunda coisa que vai na linha desse desenvolvimento da sensibilidade é fazer uma prática como quem se espreguiça. E tem uma série de pequenas nuances, pequenos conceitos por trás desse fazer como quem se espreguiça. Uma delas é que quando a gente se espreguiça, a gente prioriza a sensação e não a forma, tá? E é esse que eu queria, tem várias outras, mas eu queria deixar registrado esse. Quando a gente se espreguiça, a gente não está preocupado em fazer um asana descrito em nenhum texto, não está preocupado em fazer no mesmo tempo e do mesmo jeito, né, para os dois lados, não está preocupado, né, em fazer nenhum tipo de alinhamento. A gente está sendo orientado por uma sensação e a gente sabe, né, ouvir o corpo nesse momento e fazer aquilo que o corpo está pedindo. Como, né, a gente se espreguiça? A gente se espreguiça de acordo com o tipo de sensação que a gente está buscando naquele momento. É importante, né, para a gente começar a desenvolver também essa capacidade de perceber o sutil, começar a perceber a existência, né, enquanto a gente pratica, de pelo menos duas entidades dentro da gente, aquele que é o fazedor e aquele que é o observador, né? Então, o que faz e o que observa. O que observa não precisa ser, né, alguma coisa que a gente pensa, um observador externo, alguma coisa mais elevada. O observador não é mais elevado do que o que faz, né? São as duas coisas, acontecem simultaneamente e têm a sua importância. O observador, ele pode ser colocado inclusive dentro do corpo, ele pode ser limitado a uma determinada área do corpo que você quer se propor a observar com mais detalhes, tá? Mas aquele que faz muda, está constantemente mudando, age, contrai, alonga, respira, pensa, critica, julga, tá? Tudo isso é papel daquele que faz, é onde a gente está mais identificado normalmente. Já o fazedor, né, o observador, ele não muda, né? Ele tem simplesmente a capacidade de observar tudo aquilo que acontece, né, dentro do nosso corpo, da nossa respiração, da nossa mente. Então não tem nenhum tipo de julgamento, não tem nenhum tipo de controle, né? E a gente se identificar simultaneamente com o papel do que faz, o papel daquele que observa, nos ajuda a criar uma certa instância de observação daquilo que é mais sutil. Bom, e também dentro da teoria, né, do yoga, existe a teoria dos koshas, a teoria das camadas, dos corpos, né, shariras. E para falar de dois deles, Annamaya Kosha e Pranamaya Kosha, né? Annamaya Kosha é o nosso corpo estrutural, é a nossa estrutura existencial, é aquilo onde a gente tem controle, onde a gente
pode decidir se quer movimentar ou se quer gerar imobilidade. É onde o asana ele começa a acontecer. Pranamaya Kosha seria o nosso corpo de prana, que também pode ser traduzido pelo corpo das funções vitais, onde a gente pode ter controle sobre algumas coisas, mas a gente também não tem controle sobre outras, né? Onde os movimentos acontecem, né? Continuam acontecendo por trás de uma imobilidade que a gente pode colocar no nosso corpo estrutural. É onde as funções vitais são preservadas. Tá? Observar a interação entre o nosso corpo estrutural e o nosso corpo das funções vitais é alguma coisa que começa, né, a despertar esse interesse e essa atenção por aquilo que é mais sutil. Então, num asana, né, dentro desse conceito do asana, a gente vai buscando encontrar uma possibilidade de imobilidade desse corpo estrutural, para que por trás, né, dessa imobilidade a gente possa observar toda a mobilidade das nossas funções vitais, principalmente a respiração. Tá? Então a minha recomendação num primeiro momento é observar a respiração livre, né? Entender quais são os princípios que regem os impulsos respiratórios, né? E observar essa respiração acontecendo e movimentando um corpo que você tinha colocado imóvel. Mas não é só respiração, existe pulsação, existem contrações involuntárias, existem movimentos peristálticos, né? Uma série de coisas. E entender também que tudo que a gente faz dentro de uma prática do yoga é de alguma forma um estímulo para nos levar de uma situação A para uma situação B, né? Então a gente tem uma condição inicial, uma condição A, a gente gera um estímulo, seja esse estímulo uma postura, seja esse estímulo uma prática respiratória, seja esse estímulo uma contração, né? Qualquer coisa que seja. E aí a gente vai observar como fica a nossa estrutura existencial numa condição B depois desse estímulo. E a gente compara, a gente avalia, né? A gente vê se ficou melhor, se ficou igual, se ficou pior, né? E se ficou pior o que fizemos de errado, se ficou igual o que talvez não tenha feito de certo ali, e se ficou melhor por quê? Ficou melhor onde? Né? E quais são as conclusões para que a gente possa tirar de cada uma dessas práticas o que seria, né, o nosso aprendizado daquilo que é mais importante, o aprendizado daquilo que é o nosso corpo.